Olá, paz e bem. Sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Hoje vamos dar continuidade à história de Francisco de Assis, nosso pai seráfico, pai da grande família franciscana, e através da biografia de nosso irmão Tomás de Celano. E hoje vamos falar do 6º capítulo. Mas antes de dar continuidade, convido a vocês um momento de uma breve oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei-nos cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Hoje vamos dar continuidade de onde paramos. No último capítulo, seu pai ferozmente o prende. E hoje vamos dar continuidade para saber como é que está a situação de Francisco, né? Então vamos lá. 6º capítulo. O título do capítulo já entrega muita coisa, né? É o seguinte: como a sua mãe o soltou e como se despiu diante do bispo de Assis. Aconteceu muita coisa nesse capítulo, viu? Então vamos lá. Vamos destrinchar na medida do possível. Aconteceu que seu pai precisou ausentar-se pela urgência dos negócios por algum tempo, deixando o homem de Deus preso no calabouço. A mãe, que ficou sozinha com ele em casa e não aprovava o procedimento do marido, dirigiu-se ao filho com palavras ternas. Mas vendo que não conseguia fazê-lo mudar de opinião, sentiu seu coração materno se enternecer e, soltando as correntes, deixou-o sair. Ele deu graças a Deus e voltou depressa para o lugar onde estivera antes. Provado pelas tentações, gozava agora de maior liberdade e, depois de tantas lutas, adquiria um ânimo mais sereno. A dificuldade lhe dera maior segurança e começou a andar mais confiante e livre por todas as partes. Boa noite, Dan Monteiro. Paz e bem. Aqui, quando eu li essa parte, me fez lembrar da alegria do passarinho, né? Que as pessoas têm o costume de prendê-los em suas gaiolas, mas quando ele consegue escapar, né? A alegria daquele pássaro de poder voar, ter todo o céu, ter toda a natureza à sua disposição, ter a oportunidade de encontrar outros pássaros, né? Eu vi Francisco aqui nessa leitura, né? Nesse primeiro momento. Nesse meio tempo, o pai estava de volta. Boa noite, Vilma Alexandre. Voltando, não tendo encontrado, acumulando seus desatinos, armou uma gritaria com sua mulher. Depois, irado e ameaçador, correu em busca do filho, decidido a expulsá-lo da região, se não conseguisse trazê-lo de volta. Mas como o temor de Deus o arrimou da confiança. Logo que o filho da graça viu seu pai carnal estava chegando, veio seguro, alegre espontaneamente ao seu encontro, dizendo claramente que para ele, cárceres e castigo não queria dizer nada. Até garantiu que por amor de Cristo estava disposto a suportar com alegria todos os males. Vendo que não podia afastá-lo do caminho em que se metera, o pai cuidou apenas de reaver o dinheiro. O homem de Deus teria querido gastá-lo e oferecê-lo todo para o sustento dos pobres na construção daquele lugar.
Mas como não lhe tinha amor, não podia sofrer decepção alguma e nem se perturbou com a perda de um bem, e que não tinha apego. Quando achou o dinheiro, que ele desprezador por excelência dos bens terrenos, ávido demais das riquezas celestes, tinha jogado a uma janela como lixo. Acalmou-se um bocado o furor do pairado. A recuperação foi como um refrigério para sua sede de avareza. Interessante, né? Quando eu li esse capítulo anteriormente, eu imaginei que ele jogava e imaginei que ali tinham pessoas para recolher aquele dinheiro, né? Pobres, né? Vagabundos, pessoas que não tinham provisões, não tinham dignidade, tinham pegado aquele dinheiro. Mas parece que ele jogou assim como se fosse um lixo assim no saco e ficou ali por ali mesmo. E o pai de Francisco, Pedro Bernardoni, conseguiu recuperar esse dinheiro, né? Aqui foi esclarecida essa questão. Mais tarde, paz e bem, franciscana SSCJ, paz e bem. Mais tarde, apresentou-se ao bispo da cidade para que, renunciando em suas mãos a herança, devolvesse tudo que tinha. Ele não recusou. Até se apressou alegremente em fazer o que pediam. Diante do bispo, não se demorou e nada deteve, sem dizer nem esperar palavras. Despiu e jogou suas roupas, devolvendo ao pai. Não guardou nem as calças, ficou completamente nu diante de todos. O bispo, compreendendo a sua atitude e admirando muito seu fervor e constância, levantou-se prontamente e o acolheu em seus braços, envolvendo-o no manto. Compreendeu claramente que era uma disposição divina e percebeu que o gesto do homem de Deus que estava presenciando encerrava alguns mistérios. Tornou-se desde então seu protetor, animando, confortando e abraçando nas entranhas da caridade, né? Aqui eu me lembro muito daquele filme, Irmão Sol e Irmã Lua, né? Que tem essa cena que Francisco abandona todas as suas vestes, toda a sua herança, vivendo somente e exclusivamente da providência de Deus. E o bispo o acolhe em seu manto, né? Muito poético aquele filme. Apesar de não ter uma fidelidade histórica, que também não era a sua intenção, é um filme lindo poeticamente. Boa noite, paz e bem, irmãozinho Freitas. Voltando à leitura. É aqui que o nu luta com o adversário nu, desprezando as coisas que são do mundo. Aspira apenas à justiça de Deus. Foi assim que Francisco tratou de desprezar a própria vida, deixando de lado toda a sua solicitude mundana para encontrar com um pobre a paz no caminho que lhe fora aberta. Só a parede da carne separava ainda da visão celeste. Então aqui acaba todo aquele conflito que existia entre Francisco, né? João Pedro Bernardoni com seu pai, Pedro Bernardoni. Então, o que é que acontece? Naquele momento, cai por terra toda a preocupação de Pedro, né, seu pai. Que se a preocupação era o prejuízo que seu filho está dando e a vergonha que seu filho está dando, naquele momento ele deixou de ser seu filho, né? Deixou de dar desgosto e prejuízo, se essa era a intenção dele. E Francisco se libertou dessa situação cômoda, dessa situação cômoda que impedia dele estar totalmente disponível à missão, de estar disponível aos mais excluídos e pobres que necessitavam muito da sua disposição e também a disposição de ir aonde fosse preciso anunciar a boa nova. Então Francisco, no primeiro momento, ele vivia ainda como um ermitão, ele vivia como um penitente. Então, como é que ele vivia? Ali próximo às igrejas, que ele ajudava a construir, né?
participando da Santa Missa, fazendo o jejum, a sua vida de oração, ajudando no leprosário e vivendo da providência de Deus e confiando na providência de Deus. Então, assim como Francisco, também existia muitos penitentes naquela época, como eu já falei antes. Então Francisco era mais um desses eremitas e penitentes naquela época. Não somente existiam os eremitas, mas existiam alguns grupos, algumas fraternidades penitentes. Isso não é exclusividade ou criação de Francisco de Assis, né? Isso já existia. Então, com essa acolhida do bispo, também se concretiza a aliança de Deus, o acolhimento de Deus a esse seu filho, na qual vai assisti-lo até o último dia de sua vida, na providência, nas orações, nos êxtases, nas místicas, nas revelações do nosso Pai seráfico. Então hoje, o ponto marcante desse capítulo, que começa com a sua mãe, Pica, que o liberta, né? Que o liberta, e também da libertação da herança, né? Ele deixa de ser um Bernardone para ser o filho de Deus, exclusivamente filho de Deus, um pobrezinho filho de Deus, que era apaixonado pela igreja, né? Pela senhora igreja. Então ele viveu como um ermitão, como um penitente, até conhecer o evangelho. Isso a gente vai ver lá na frente. É quando é lido esse evangelho, é que ele deixa de ser um ermitão, um penitente, para dar os primeiros passos na fundação da Ordem dos Frades Menores, de onde vai começar a se trabalhar a espiritualidade do próprio Francisco, que se tornou uma escola, que se tornou uma escola, podemos dizer, de espiritualidade para muitos até hoje, né? Eu que sou da Ordem Terceira, da Ordem Franciscana Secular, a gente já completamos 800 anos, né? Então é uma bênção, é uma graça, é um fruto que cada dia vai aumentando, vai se fortalecendo. É a vontade de Deus acontecendo. Então convido a vocês que não conhecem a espiritualidade franciscana, mas tem uma simpatia, mas tem uma devoção, conheça Francisco. Francisco para mim foi muito importante, ele me ajudou a me aproximar de Deus. Eu tenho até um vídeo no meu canal, procure no YouTube, Partilha Franciscana, que vocês vão encontrar o meu canal. Então lá eu falo de toda a minha conversão, como Francisco foi importante na minha conversão, né? Porque antes eu imaginava Deus distante, indiferente com a gente. E através de Francisco eu percebi que Cristo se faz presente entre nós, constantemente em nossa vida. Através do próximo, percebemos ali o próprio Cristo. Aquele próximo sofredor, ali encontramos o Cristo crucificado. E a gente, de caminhada, né, que já assumimos uma missão, um ministério, uma profissão, né, a gente já pode apresentar a esses nossos irmãos Cristo glorificado, né? Então é uma relação, uma convivência, uma troca de experiência profunda, que a tendência é nos unirmos cada vez mais e através da experiência nos fortalecer cada vez mais, aonde a salvação não é para uma pessoa só, não é para mim somente, não é para você somente, mas para todos nós, para todos nós. Somos uma família, onde quem reza o Pai Nosso, se chama Deus de Pai, tem que chamar o próximo de irmão, né? Que então levamos essa reflexão, né? Levamos essa reflexão de vivermos em fraternidade, desapegado de todo receio, de todo medo, de todo preconceito, de toda insegurança, de querer vivenciar e experimentar Deus, né? Confie no seu chamado. Se Deus lhe chama, Ele não há de te desamparar. Amém? Então, como é comum, sempre tem aquela leitura, né?
E eu vou fazer aqui a saudação das virtudes com vocês. Ave Rainha Sabedoria, o Senhor te salve com tua irmã, a santa e pura simplicidade. Senhora Santa Pobreza, o Senhor te salve com tua irmã, a santa humildade. Senhora Santa Caridade, o Senhor te salve com a tua irmã, a santa obediência. Amém? Então, até o próximo encontro. Paz e bem. Amém.